A história de Abraão é uma das mais profundas demonstrações de fé e obediência da Bíblia. É a jornada de um homem comum, que decidiu confiar inteiramente em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. E essa história pode transformar o seu destino hoje, porque ela revela o poder da fé que não se apoia nas circunstâncias, mas nas promessas. Tudo começa em Gênesis 12, quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Com essas palavras, Deus não apenas chama Abraão, mas inicia um novo capítulo na história da humanidade. Abraão não sabia para onde iria, mas sabia em quem confiava. E é aí que a fé verdadeira nasce. Quando você dá o primeiro passo, sem ver o caminho completo. A fé não é um sentimento, é uma decisão de confiar quando a razão manda parar. E foi essa confiança que transformou a vida de Abraão e o tornou o pai da fé. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, inscreva-se no canal e continue conosco nesta caminhada de fé e aprendizado. Imagine o desafio que Abraão enfrentou ao deixar tudo o que conhecia menos sua terra, sua segurança, sua história menos, para seguir uma promessa invisível. Mas ele obedeceu, e essa obediência mudou o curso de gerações inteiras. Em Hebreus 11:8 está escrito: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Essa é a essência da fé. Andar mesmo quando os olhos não veem. Deus não pediu explicações, apenas confiança. E Abraão confiou. A fé que transforma destinos começa quando você decide crer mais na voz de Deus do que na sua própria lógica. Às vezes, Deus vai te pedir para deixar o que é confortável, porque Ele quer te levar ao que é eterno. Curta este vídeo se você entende que obedecer a Deus, mesmo sem entender, é o primeiro passo para viver o sobrenatural. Abraão não apenas creu, mas perseverou. As promessas de Deus não se cumprem do dia para a noite. E Abraão esperou anos até ver a promessa de um filho. Mas mesmo quando o tempo parecia uma barreira, ele escolheu acreditar. Em Romanos 4:20-21 está escrito: não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A fé de Abraão não se abateu com o tempo. Ela cresceu com a espera. E talvez esse seja o seu momento, o tempo da espera, onde Deus está moldando sua fé, não negando sua promessa. Quando tudo parece demorado, Deus está te ensinando a depender dele. Se isso fala contigo, comente aqui. Eu escolho confiar, mesmo na espera. Sua declaração de fé pode ser o início de um novo tempo. Mas Abraão também errou. Ele tentou ajudar Deus a cumprir a promessa, quando teve um filho com Agar. Isso mostra que até quem tem fé pode vacilar. E é aqui que aprendemos que a fé não é perfeição, é persistência. Deus não desistiu de Abraão, mesmo quando ele tropeçou. E também não vai desistir de você. Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. Em 2 Timóteo 2:13 está escrito: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A graça de Deus não cancela a promessa por causa dos nossos erros. Ela nos restaura para que possamos vivê-la. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que Deus ainda cumpre promessas, mesmo depois dos tropeços. E então veio o momento mais difícil da vida de Abraão, o teste
que provaria o quanto ele confiava em Deus. Em Gênesis 22, o Senhor o chama novamente e diz: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Essa é uma das cenas mais impactantes das Escrituras. O mesmo Deus que prometeu o filho, agora pede o filho. E Abraão não hesita. Ele se levanta cedo, prepara o altar e segue. Esse é o tipo de fé que confia mesmo quando não entende, que obedece mesmo quando dói. Porque Abraão sabia que o Deus que prometeu é também o Deus que provê. E antes que a lâmina tocasse Isaque, Deus o impediu e disse: agora sei que temes a Deus. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres. Menos, a provisão estava lá o tempo todo. Gênesis 22:14 diz: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. E até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Esse é o segredo. A fé leva até o monte, e no monte Deus provê. Curta este vídeo se você crê que o Senhor ainda é Jeová Jiré, o Deus da provisão. A história de Abraão não é apenas sobre um homem de fé. É sobre um Deus que cumpre promessas, que transforma destinos e que recompensa a confiança. O mesmo Deus que chamou Abraão está te chamando hoje para dar passos de fé. Talvez Ele esteja te pedindo para deixar algo, esperar algo ou sacrificar algo. Mas saiba, quando você obedece, Ele revela o propósito. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer, é confiar que Ele fará, no tempo certo e do jeito dele. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal e continue acompanhando os próximos capítulos dessa série sobre a fé, que muda histórias e transforma destinos. A fé de Abraão nos ensina que Deus não chama pessoas prontas, Ele as prepara no caminho. Quando Abraão saiu de sua terra, ele não sabia o destino, mas conhecia a voz que o guiava. E essa voz é a mesma que ainda hoje fala ao coração de quem decide confiar. A jornada da fé não é sobre saber o fim, mas sobre andar com o autor da promessa. Gênesis 15:5 mostra um dos momentos mais belos dessa caminhada. Deus leva Abraão para fora da tenda e diz: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. Assim será a tua descendência. Era noite, e Abraão via apenas o escuro ao redor. Mas Deus o ensinou a olhar para cima. A fé verdadeira nasce quando paramos de olhar para a escuridão e fixamos os olhos nas estrelas das promessas divinas. É nesse instante que a esperança floresce. Se essa mensagem fala com você, curta este vídeo e declare nos comentários: eu escolho olhar para o que Deus prometeu, não para o que o medo mostra. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Como afirma Gênesis 15:6, ele se tornou justo não por suas obras, mas por sua confiança. Esse é o princípio da fé: ser aprovado não por perfeição, mas por confiança no caráter de Deus. A fé é o idioma do céu. E cada vez que você diz, eu creio, o impossível começa a se mover. Hebreus 11:6 confirma: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso significa que a fé não apenas agrada a Deus, mas atrai suas recompensas. Quando você decide confiar, Deus começa a alinhar o invisível para cumprir o que prometeu. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre como essa fé pode transformar sua vida. O tempo passou e Abraão continuou crendo, mesmo quando as evidências pareciam contradizer as promessas. Ele e Sara envelheceram, e o filho prometido ainda não havia chegado. Aos olhos humanos,
Tudo indicava que era tarde demais. Mas Deus, ele não trabalha com relógios. Ele trabalha com propósitos. Em Gênesis 18:14, o Senhor pergunta: haveria alguma coisa difícil demais para o Senhor? E no tempo certo, Sara concebeu e deu à luz Isaque. O impossível se tornou realidade e a promessa se cumpriu. A fé que transforma destinos é aquela que sobrevive ao tempo, que não desiste quando os anos passam, que confia mesmo quando o corpo e a mente dizem não. Quando Deus promete, o tempo não cancela, apenas prepara. Se você está esperando uma promessa há muito tempo, lembre-se, o mesmo Deus que abriu o ventre de Sara pode abrir o caminho na sua história. Curta este vídeo se você crê que o tempo de Deus é perfeito. Abraão entendeu que a promessa de Deus não era apenas sobre ter um filho, mas sobre gerar uma nação de fé. Ele seria o canal por onde todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa promessa se cumpriu plenamente em Cristo, o descendente prometido. Como Paulo explica em Gálatas 3:29. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Isso significa que a mesma fé que guiou Abraão habita em nós. Você é parte dessa linhagem espiritual. A fé que move montanhas ainda está viva. E Deus ainda chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. O chamado não terminou com Abraão. Ele continua em cada pessoa que decide crer. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a promessa de Deus não envelhece, ela amadurece. A vida de Abraão também nos ensina que fé não é ausência de medo, mas coragem para avançar apesar dele. Houve momentos em que Abraão teve medo, em que duvidou, mas ele nunca desistiu de Deus. A fé não elimina a fraqueza humana, mas revela a força divina em meio a ela. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Abraão aprendeu a depender da graça, e é essa graça que sustenta todo aquele que confia. Quando você se sente fraco, lembre-se, é aí que Deus mostra sua força. A fé verdadeira não é gritar vitória o tempo todo, é continuar andando mesmo cansado, porque você sabe quem caminha ao seu lado. Se essa palavra te fortalece, comente: a graça de Deus me sustenta, porque é isso que a fé faz. Menos ela te mantém firme quando tudo parece desabar. Abraão provou que fé não é teoria, é prática. Ele deixou, esperou, obedeceu e confiou. E Deus fez dele um símbolo eterno da confiança que vence o impossível. Que a sua história também se torne uma jornada de fé. E se esta mensagem está te inspirando, inscreva-se no canal e continue acompanhando esta série, porque a fé que transformou o destino de Abraão pode transformar o seu também. Abraão experimentou o poder da fé, que não depende de provas, mas de confiança. Ele aprendeu que crer em Deus é escolher o invisível como realidade. Quando Deus o chamou para olhar para as estrelas, estava ensinando que as promessas divinas são infinitas, mesmo quando os olhos não veem. A fé de Abraão foi o alicerce sobre o qual toda a história da salvação foi construída. E é essa fé que ainda hoje transforma destinos. Em Romanos 4:18 está escrito: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Crer contra a esperança é o maior ato de fé. É continuar acreditando mesmo quando tudo parece acabado. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Um tempo em que Deus parece em silêncio e a promessa parece distante. Mas é justamente aí que a fé cresce. O silêncio de Deus não é ausência,
é preparação. O Deus que parece distante está apenas organizando o cenário para a manifestação da promessa. Se essa palavra fala ao seu coração, curta o vídeo agora e declare: eu continuo crendo. Mesmo sem ver, a fé não remove o deserto, mas garante que Deus caminhe com você por ele. Abraão caminhou por terras desconhecidas, enfrentou fome, incertezas e medo, mas nunca andou sozinho. Em Gênesis 17, 1, Deus reafirma sua aliança dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a essência da fé. Não correr à frente de Deus, mas andar com Ele. A presença de Deus era o segredo de Abraão, e é o mesmo segredo que sustenta aqueles que creem. Quando você anda com Deus, cada passo se transforma em propósito. Mesmo os desvios, os atrasos e os silêncios fazem parte do plano. A fé de Abraão não o poupou de desafios, mas o tornou capaz de enfrentá-los com confiança. Inscreva-se no canal se você quer continuar crescendo nessa fé que caminha mesmo no deserto. A promessa de Deus a Abraão foi testada, mas nunca negada. A cada capítulo Deus reafirmava: farei de ti uma grande nação. E cada repetição da promessa era um lembrete de que Deus não esquece o que fala. Ele pode demorar, mas nunca falha. A fé é o fio que conecta o agora ao cumprimento da promessa. Quando Abraão subiu ao Monte Moriá com Isaque, ele não subiu em dúvida, subiu em confiança. Em Gênesis 22:5, ele diz aos servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos para vós. Ele acreditava que voltaria com o filho, mesmo sem entender como. Essa é a fé que move o coração de Deus, menos a fé que adora antes de ver o milagre. E foi no altar da obediência que Abraão viu o sobrenatural. O carneiro já estava no monte. A provisão já o esperava. A fé não cria o milagre, apenas te leva até o lugar onde ele já está. Se você crê que Deus já preparou o que você precisa, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa confiar. O altar de Abraão representa o ponto máximo da fé. Entregar aquilo que mais se ama e ainda crer que Deus é bom. Essa entrega é o que transforma destinos. Às vezes, Deus não quer o que você tem, quer o seu coração. Ele prova a fé, não para te ferir, mas para te amadurecer. A cada renúncia, algo maior é liberado. Quando Abraão levantou o cutelo, Deus levantou a promessa a um novo nível. Em Gênesis 22:17, o Senhor declarou: deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. A obediência sempre abre portas que a lógica jamais poderia abrir. A fé não entende, mas confia. Curta este vídeo se você acredita que a obediência é o caminho da bênção. A jornada de Abraão mostra que a fé não é um evento, é um estilo de vida. Ele creu por décadas. Caminhou por terras que não possuía. E mesmo sem ver tudo, morreu olhando para a promessa. Hebreus 11:13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as. Isso é fé madura, menos aquela que continua crendo, mesmo sem ver o resultado final. A fé de Abraão transcende gerações, porque foi baseada na confiança em um Deus eterno. E é essa mesma fé que Deus quer despertar em você hoje. Uma fé que não depende do tempo, da lógica ou das circunstâncias, mas da certeza de que Ele é fiel. Se essa palavra renovou a sua esperança, inscreva-se no canal e declare: eu viverei pela fé, porque o mesmo Deus que transformou Abraão em pai de multidões quer transformar a sua história também. A história de Abraão continua revelando verdades
que ultrapassam o tempo. E cada detalhe mostra como a fé genuína redefine o destino de quem decide confiar em Deus, depois de provar sua obediência no monte Moriá. Abraão não voltou o mesmo homem, menos ele voltou marcado pela fidelidade divina. A fé testada é a fé amadurecida, e foi a partir desse ponto que Deus consolidou sua aliança com ele. Em Gênesis 22:18, o Senhor declara: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Essa promessa não era apenas para Abraão, mas para toda a humanidade. A fé de um homem abriu caminho para a salvação de muitos. Isso mostra que, quando você crê, sua fé não abençoa apenas você, mas também gerações futuras. A sua obediência hoje pode ser a semente da libertação de alguém amanhã. Curta este vídeo se você acredita que sua fé tem poder para impactar vidas. A caminhada de Abraão também revela que a verdadeira fé exige constância. Ele não viveu de momentos espirituais, mas de um relacionamento contínuo com Deus. A cada desafio, Deus se revelava de uma nova forma. Primeiro, como aquele que chama. Depois, como aquele que promete. Mais tarde, como aquele que provê. E assim, Abraão foi conhecendo a Deus por experiência, não apenas por ouvir falar. Em Gênesis 21:33 lemos: Abraão plantou um tamarisco em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Esse gesto simboliza a estabilidade da fé. Plantar é acreditar no amanhã. Abraão não vivia à base de sinais, mas de confiança. A fé que transforma destinos é aquela que se mantém firme mesmo quando as emoções oscilam. Se essa palavra está te edificando, inscreva-se no canal e siga crescendo na fé que não desiste. A jornada de Abraão mostra que a fé também se manifesta em humildade. Em Gênesis 13, ele e Ló têm um conflito por causa das terras. E Abraão, em vez de lutar por vantagem, diz: não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Essa atitude revela que quem confia em Deus não precisa competir, porque sabe que a promessa não depende de posição, mas de propósito. Abraão abriu mão da melhor terra, e Deus lhe deu toda a terra. A fé não busca vantagem, busca obediência. A ansiedade nasce da disputa, mas a fé floresce na entrega. E quando você escolhe a paz, Deus te coloca no lugar certo, na hora certa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender que confiar é melhor do que competir. A fé de Abraão também foi marcada por intercessão. Em Gênesis 18, ele ora por Sodoma e Gomorra, implorando a Deus que poupe as cidades se nelas houver justos. Essa cena revela o coração compassivo de quem anda com Deus, menos a fé verdadeira. Não pensa só em si, ela se importa com os outros. Abraão argumenta com Deus com humildade, e Deus o ouve. Isso mostra que a oração de um justo tem poder. Tiago 5:16 confirma: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando você ora com fé, o seu se move. Interceder é um ato de amor, e o amor é a maior expressão da fé. Se essa mensagem te inspira a orar mais pelos outros, curta este vídeo e declare: minha fé é intercessora. Outro aspecto poderoso da fé de Abraão é que ela não ficou apenas nas palavras, mas foi acompanhada de atitudes. Ele construiu altares por onde passava. Em cada lugar, Abraão erguia um símbolo de adoração, um lembrete de que Deus era o centro de tudo. Esses altares representavam momentos de encontro, de gratidão e de entrega. E é isso que precisamos aprender: menos a levantar altares em meio às nossas jornadas. Um altar no tempo da espera, outro
no tempo da provisão, outro no tempo da vitória. Cada altar é um testemunho de que Deus esteve lá. Em Salmo 37, 3-5, a Escritura diz: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimentarei da verdade. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A fé de Abraão é a personificação desse versículo. Ele confiou, habitou, se deleitou e viu Deus agir. Se essa verdade toca o seu coração, inscreva-se no canal e continue acompanhando. Porque a história de Abraão ainda tem lições profundas para revelar sobre a fé que muda vidas e destinos. A história de Abraão segue revelando que a fé é um processo de amadurecimento, não um evento isolado. O tempo entre a promessa e o cumprimento é o terreno onde Deus molda o coração. Abraão esperou 25 anos até ver Isaque nascer. E essa espera não foi em vão. Cada dia serviu para fortalecer sua confiança, e cada silêncio de Deus foi um convite para aprofundar a dependência. A fé não floresce na pressa, mas na paciência. Em Hebreus 6:15 está escrito: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Essa paciência não é passividade, é uma confiança ativa que continua obedecendo mesmo sem ver resultados imediatos. A fé que transforma destinos é aquela que persiste quando o tempo parece demorar. Se essa mensagem está te edificando, curta este vídeo e declare: eu esperarei em Deus, porque Ele é fiel. Abraão também aprendeu que a fé requer aliança. Em Gênesis 17, Deus estabelece um pacto com ele, mudando até seu nome, de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Isso mostra que a fé não apenas muda circunstâncias, muda identidades. Quando você entra em aliança com Deus, deixa de ser quem era e se torna quem Ele planejou que fosse. A fé não é apenas crer em promessas, é permitir que Deus te transforme para viver o que prometeu. E a mudança de nome simboliza a mudança de propósito. Cada vez que Deus chama Abraão, Ele reafirma: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa presença é o que dá poder à promessa. Quando você anda com Deus, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. Se essa verdade fala contigo, inscreva-se no canal e continue aprendendo sobre a fé que gera transformação. A fé de Abraão também nos mostra o poder da obediência imediata. Quando Deus o chamou para sair, ele partiu sem demora. Quando Deus o chamou para sacrificar Isaque, ele levantou-se cedo e foi. A obediência de Abraão não dependia de explicações, mas de confiança. Isso ensina que a fé não se baseia no entendimento humano, mas na convicção de que Deus é bom, mesmo quando o pedido é difícil. A obediência é a chave que destranca o cumprimento da promessa. Em Deuteronômio 28:2 está escrito: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, Abraão não apenas ouviu, ele respondeu com ação. A fé que não age é teoria. A fé que obedece é poder. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dar um passo de fé e confiar que Deus honra quem obedece. Outro aspecto marcante na jornada de Abraão é que ele aprendeu a lidar com um tempo sem perder o foco da promessa. O tempo da espera é o tempo da prova. Mas Abraão não permitiu que o cansaço apagasse a esperança. Ele continuou construindo altares, continuou crendo, continuou andando. Isso mostra que a fé não é sobre o que você sente, é sobre o que você decide fazer, mesmo quando não sente nada. O tempo é o campo onde Deus planta a promessa e colhe a maturidade. E quando a promessa finalmente se cumpre,
ela vem acompanhada de propósito. Isaque não era apenas um filho, era a prova de que Deus cumpre o impossível. Curta este vídeo se você acredita que o tempo de Deus é o tempo perfeito. A fé de Abraão também nos ensina sobre a herança espiritual. A promessa não terminou nele. Ela passou para Isaque, depois para Jacó e se estendeu até nós. Em Gálatas 3:9 está escrito: de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Isso significa que a mesma bênção que repousou sobre Abraão repousa sobre todo aquele que crê. Você é parte dessa linhagem de fé. As promessas não acabaram, apenas se expandiram em Cristo. Essa herança espiritual te dá acesso à mesma graça, à mesma proteção e à mesma provisão que Abraão experimentou. Se essa palavra te fortalece, inscreva-se no canal e declare: eu sou herdeiro das promessas de Deus. A fé de Abraão é o modelo de uma vida que viveu em confiança total. Ele começou sua jornada ouvindo uma voz e terminou vendo o cumprimento de tudo o que Deus disse. Sua história é um lembrete de que nenhuma promessa feita por Deus cai por terra. Em Josué 21:45, a Escritura confirma: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor tinha falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E o mesmo Deus que cumpriu em Abraão, cumprirá também em você. Porque o Deus das promessas é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se essa mensagem renova sua fé, curta o vídeo agora e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que Deus ainda cumpre o que promete. A história de Abraão continua a nos ensinar que a fé verdadeira é acompanhada de renúncia. Ele deixou sua terra, sua família, sua segurança e até esteve disposto a entregar seu próprio filho. Essa fé não era superficial. Era uma fé que custava algo. Deus nunca pediu a Abraão aquilo que ele não pudesse entregar, mas pediu o que ele mais amava, para provar onde estava o coração. E essa é a essência da fé: confiar mais no doador do que no dom. Em Mateus 6:21, Jesus diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Abraão demonstrou que seu tesouro estava em Deus, não nas bênçãos. E por isso, ele se tornou o exemplo eterno de uma fé que obedece, mesmo quando o coração treme. Essa é a fé que transforma destinos. Se essa palavra está falando com você, inscreva-se no canal e continue conosco para crescer na confiança que Abraão teve em Deus. A fé de Abraão também revela o poder da visão espiritual. Quando Ló escolheu as terras mais férteis, Abraão ficou com o que parecia ser menos vantajoso. Mas então Deus lhe disse em Gênesis 13:14-15: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, te darei a ti e a tua descendência para sempre. O que Ló escolheu pelos olhos da carne, Abraão recebeu pela promessa. Essa é a diferença entre quem anda por vista e quem anda por fé. O que você vê pode parecer pequeno, mas o que Deus prometeu é eterno. Quando você escolhe o caminho da fé, pode perder no início, mas no final sempre vence. Curta este vídeo se você crê que Deus tem mais reservado para aqueles que confiam nele do que para os que vivem apenas pelo que vem. Outro ponto poderoso é que Abraão aprendeu a interceder e a esperar com paciência pela justiça de Deus quando ele orou por Sodoma. Estava intercedendo não por mérito, mas por misericórdia. Isso mostra que a fé madura não busca apenas bênção, mas busca o coração de Deus. A fé de Abraão o aproximava do caráter divino. Fé e compaixão andavam juntas. A oração de Abraão não foi em vão, pois salvou Ló
e sua família da destruição. Isso prova que uma única oração feita com fé pode mudar o destino de outros. Tiago 5:16 diz: a oração do justo é poderosa e eficaz. Quando você ora com fé, o céu responde. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar no poder da intercessão. A fé de Abraão também se manifestou em atitudes práticas. Ele foi um homem de generosidade e hospitalidade. Em Gênesis 18, quando 3 visitantes chegaram à sua tenda, Abraão correu para recebê-los e lhes ofereceu alimento e descanso. O que ele não sabia é que estava recebendo o próprio Deus e seus anjos. A fé o levou a servir antes de saber quem estava diante dele. Essa atitude nos ensina que muitas vezes a resposta de Deus vem disfarçada de oportunidade para servir. Em Hebreus 13:2 está escrito: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Quando você serve com fé, Deus se revela em gestos simples, e o serviço é uma forma de adoração. Se essa mensagem toca seu coração, curta o vídeo e declare: eu escolho servir a Deus com alegria. A fé de Abraão também o fez enxergar além do natural. Ele entendeu que sua herança não era apenas a terra, mas algo celestial. Hebreus 11:10 diz: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Abraão viveu como peregrino, porque sabia que a verdadeira promessa era eterna. Ele possuía tudo, mas seu coração estava em Deus. Essa é a fé que o mundo não entende. A fé que não se mede pelo que se tem, mas pelo que se crê. A fé que não se limita à terra, porque sabe que há uma cidade preparada no céu. Se essa esperança enche o seu coração, inscreva-se no canal e continue acompanhando esta série sobre a fé que transforma destinos. Abraão terminou sua jornada com um legado de fé inabalável. Ele morreu cheio de dias, em paz, tendo visto a fidelidade de Deus em cada etapa. Sua vida prova que quem confia no Senhor jamais é envergonhado. Salmo 37:5-6. Confirma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como uma aldeia. Essa é a recompensa da fé, viver em paz, sabendo que Deus cumpre o que promete. Curta este vídeo, se você crê que o mesmo Deus que honrou Abraão honrará também a sua fé. A jornada de Abraão segue revelando novas camadas de fé e confiança. Depois de tantos anos caminhando com Deus, Abraão compreendeu que a verdadeira fé não é movida por aquilo que Deus pode dar, mas por quem Ele é. A fé de Abraão amadureceu no fogo das provas, e ele aprendeu que cada renúncia revela um novo aspecto do caráter divino. Quando Deus prometeu a Abraão que seria seu escudo e sua grande recompensa, em Gênesis 15:1, ele estava mostrando que a maior bênção não é a promessa em si, mas a presença de Deus que a acompanha. A fé que transforma destinos é aquela que reconhece que o Senhor é mais valioso que qualquer bênção que Ele possa conceder. Essa consciência muda a forma de viver. Quando o coração está em Deus, o medo perde força e a ansiedade se dissolve. Se essa mensagem está te fortalecendo, inscreva-se no canal e continue aprofundando sua fé conosco. A fé de Abraão também nos ensina o valor da obediência silenciosa. Em muitos momentos, Deus falava e Abraão apenas agia, sem questionar. Essa confiança o tornou íntimo do Criador. Em Gênesis 18:17, Deus diz: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Isso mostra que quem anda em fé
se torna confidente de Deus. Quando a fé amadurece, ela gera relacionamento. A oração deixa de ser apenas pedidos e se torna conversa. O silêncio deixa de ser ausência e passa a ser comunhão. Abraão não apenas obedecia, ele entendia o coração de Deus e por isso era chamado amigo de Deus, como registrado em Tiago 2:23. Ser amigo de Deus é o ponto mais alto da fé. É crer e confiar, a ponto de descansar. Curta este vídeo, se você deseja ter essa intimidade com o Senhor. Outro ponto que a vida de Abraão revela é que a fé verdadeira não termina com a conquista, mas continua gerando frutos. Quando Isaac nasceu, a promessa se cumpriu, mas Abraão não se acomodou. Ele continuou adorando, continuou levantando altares, continuou servindo. Isso mostra que a fé não é um evento que se encerra no milagre, mas uma caminhada de gratidão e constância. Muitos param quando recebem o que pediram, mas Abraão permaneceu fiel, mesmo após o cumprimento. A fé genuína transforma a promessa em um ponto de partida para novos propósitos. E é isso que Deus deseja, que cada vitória se torne motivo para adorá-lo ainda mais. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a permanecer fiel depois da bênção. A vida de Abraão também demonstra que a fé gera legado. Tudo o que ele fez não terminou nele. Passou a Isaac e depois a Jacó e alcançou todo o povo de Israel. A fé é sempre hereditária quando vivida com verdade. Deuteronômio 7:9 declara: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos. Isso mostra que o que você faz em fé hoje pode ecoar por gerações. O altar que você levanta hoje pode ser o abrigo espiritual dos seus filhos amanhã. A obediência de Abraão criou uma linhagem de promessas que atravessou séculos. Se essa palavra fala com você, comente. Eu quero deixar um legado de fé. O mundo precisa de exemplos vivos como Abraão. Pessoas que caminham por fé e não por vista. Outro ensinamento precioso é que a fé de Abraão era firmada na adoração. Ele não adorava a Deus apenas quando recebia algo, mas em todo o tempo. Desde o primeiro altar até o último, sua vida foi marcada pela reverência e gratidão. Em João 4:23, Jesus disse: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Abraão viveu essa adoração muito antes dessas palavras serem pronunciadas. Ele adorava em meio ao desconhecido, em meio à espera e até em meio ao sacrifício. E é nesse tipo de adoração que Deus habita. Curta este vídeo se você quer aprender a adorar a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Por fim, a fé de Abraão nos mostra que Deus é fiel até o último capítulo. Em Gênesis 25:8 está escrito: Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. Ele partiu em paz, tendo visto o cumprimento de cada palavra prometida. A fé o acompanhou até o fim. Essa é a recompensa daqueles que confiam no Senhor. Viver uma vida plena, marcada por propósito e descanso. Isaías 46:4 confirma: Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei. O mesmo Deus que começou a jornada com Abraão, o sustentou até o fim, menos. E é esse mesmo Deus que caminha com você. Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe o vídeo e lembre-se: a fé que transformou a vida de Abraão pode transformar a sua também. Porque o Deus das promessas
continua sendo o mesmo após a morte de Abraão. Sua história continuou como um testemunho vivo de que a fé em Deus não morre com o tempo. Ela permanece, inspira e se multiplica. Mas o que torna a história de Abraão realmente transformadora é o que ela revela sobre o próprio Deus. Ele é o Deus que promete, que guia, que prova e que cumpre. Tudo em Abraão aponta para Cristo, o cumprimento perfeito de todas as promessas. Em Gálatas 3:16 está escrito: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Isso mostra que a fé de Abraão não foi apenas um exemplo, mas uma profecia viva do Evangelho. O mesmo Deus que chamou Abraão da sua terra, chamou a humanidade do pecado para uma nova vida em Cristo. Assim como Abraão deixou tudo para seguir uma voz, Jesus nos convida a deixar tudo para segui-lo. Se essa conexão te faz enxergar o plano de Deus com novos olhos, inscreva-se no canal e continue aprendendo sobre a fé que transforma destinos. A história de Abraão também mostra que a fé verdadeira gera aliança e propósito. Quando Deus estabeleceu sua aliança com ele, estava selando uma promessa que não poderia ser quebrada. Essa aliança é símbolo do compromisso divino com quem crê. Em Gênesis 17:7, o Senhor disse: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência depois de ti. Essa promessa ecoa até hoje. Cada pessoa que crê em Cristo é herdeira dessa mesma aliança. E isso muda tudo. Significa que não estamos sozinhos. Que o mesmo Deus que guiou Abraão guia nossos passos e que suas promessas ainda se cumprem no tempo certo. Curta este vídeo se você crê que a aliança de Deus com a fé continua viva em sua vida. Outro ensinamento que Abraão nos deixa é que a fé é construída na escuta. Ele ouviu a voz de Deus antes de qualquer milagre acontecer. A fé começa quando você aprende a ouvir e a obedecer, mesmo quando a lógica não entende. Em Romanos 10:17, Paulo escreve: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso significa que quanto mais você se expõe à voz de Deus, mais forte sua fé se torna. Abraão ouviu, creu e andou. E essa sequência ainda é o padrão da fé verdadeira. O problema é que muitos querem ver antes de andar, mas o reino de Deus funciona ao contrário. Primeiro se crê, depois se vê. E quando você dá esse passo, o invisível começa a se tornar realidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ouvir a Deus é o início de toda transformação. A fé de Abraão também ensina que as promessas exigem paciência, mas a fidelidade de Deus é infalível. Mesmo após anos de espera, o Senhor cumpriu tudo o que disse. Em Números 23:19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? A promessa pode demorar, mas nunca falha. Quando Deus fala, o universo se move para cumprir. A demora é apenas o cenário onde ele prepara o seu coração para o cumprimento. A fé de Abraão prova que esperar não é perder tempo, é permitir que Deus aperfeiçoe a promessa em nós. Se essa verdade fortalece seu coração, comente: eu esperarei com fé, porque quem espera em Deus nunca é decepcionado. Outro ponto essencial é que Abraão viveu pela fé, mas terminou em adoração. Ele não fechou o ciclo apenas como alguém que creu, mas como alguém que conheceu profundamente o caráter de Deus. Gênesis 24
Um resume sua vida, dizendo: E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Esse em tudo é o resultado da obediência, da entrega e da fé inabalável. Deus abençoa totalmente aqueles que o seguem de todo o coração. Essa é a recompensa da fé. Não uma vida sem desafios, mas uma vida cheia de propósito e presença divina. Curta o vídeo se você deseja essa bênção completa, que não depende de circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Por fim, a história de Abraão nos lembra que Deus ainda está chamando pessoas com o mesmo propósito: crer, obedecer e caminhar com Ele. A fé que transformou a história de Abraão é a mesma que pode transformar a sua. O mesmo Deus que o guiou no deserto guia você hoje. O mesmo Deus que abriu caminhos para ele, abrirá para você. E o mesmo Deus que cumpriu promessas naquela época, continua cumprindo agora. Hebreus 13:8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele foi fiel antes, será fiel também na sua vida. Então, siga crendo, siga caminhando, siga obedecendo, porque o Deus das promessas nunca muda. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a fé ainda é o caminho para viver o impossível, e que o legado de Abraão é uma prova viva de que a confiança em Deus sempre transforma destinos. A história de Abraão encerece como uma das mais grandiosas lições de fé, obediência e confiança já registradas nas Escrituras. Ele nos ensina que a fé não é um evento momentâneo, mas uma jornada que molda o caráter e revela o propósito de Deus em cada etapa. Abraão iniciou sua caminhada sem entender o destino, mas terminou a vida certo de que o Deus que chama também cumpre o que promete. Em Romanos 4:21, Paulo resume a essência dessa fé, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Essa convicção é o que sustenta os que confiam no Senhor. Uma certeza que não depende de circunstâncias, mas da fidelidade divina. E é essa fé que Deus quer despertar em cada um de nós. A história de Abraão mostra que o impossível é o cenário favorito de Deus. Ele faz nascer o que parecia morto, realiza o que parecia perdido e cumpre o que parecia esquecido. A promessa de um filho veio quando Sara já não podia gerar, e a promessa de uma nação surgiu quando não havia um só herdeiro. Isso prova que o poder de Deus se manifesta justamente quando a força humana chega ao fim. Se essa palavra está reacendendo sua fé, inscreva-se no canal e permaneça conosco nessa jornada de esperança e confiança. Abraão também nos ensina que a fé não é passiva, ela se expressa em ação. Quando Deus falou, ele obedeceu. Quando Deus prometeu, ele esperou. Quando Deus testou, ele confiou. A fé verdadeira é dinâmica. Menos é movimento em direção à vontade divina. Tiago 2:22 diz: Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Isso mostra que crer é mais do que acreditar de longe. É agir com base naquilo que Deus disse, mesmo sem ver o resultado. Abraão não sabia o que viria depois do primeiro passo, mas ele o deu, e o caminho se abriu. Essa é a essência da fé que transforma destinos. Cada passo em obediência revela um novo capítulo da promessa. Curta este vídeo se você quer aprender a dar passos de fé todos os dias. A vida de Abraão também reflete o poder da fidelidade divina. Em cada esta, ou na juventude, na velhice, na espera e até na renúncia, menos Deus permaneceu o mesmo. Ele não apenas prometeu,
mas acompanhou. Em Gênesis 2, 6 e 24, o Senhor aparece a Isaque e diz: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Isso revela que a fidelidade de Deus ultrapassa gerações. O que ele começa em você, ele continua nos seus. A fé de Abraão não terminou com sua morte. Ela foi transmitida, multiplicada e hoje vive em todos os que creem. Quando você confia, você não apenas muda sua história, você muda a de quem virá depois. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a fidelidade de Deus não se esgota. Outro aspecto profundo dessa jornada é que Abraão se tornou o modelo da justificação pela fé. Ele foi considerado justo não por suas obras, mas por crer. Isso aponta diretamente para a obra de Cristo, onde a fé nos reconcilia com Deus. Em Romanos 5, 1 está escrito: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão experimentou antecipadamente o que hoje é a base da nossa salvação, menos a graça de crer e ser aceito. Essa verdade transforma qualquer pessoa. Você não precisa ser perfeito. Basta confiar. A fé abre as portas que a culpa fecha, porque ela nos conecta à misericórdia divina. Curta este vídeo se você crê que a fé em Cristo é o maior presente que alguém pode receber. O legado de Abraão nos desafia a viver com os olhos voltados para o eterno. Ele viveu em tendas, mas esperava uma cidade celestial. Ele possuía riquezas, mas seu tesouro estava no céu. Isso mostra que a fé não se apega às coisas passageiras, mas se firma no que é eterno. Em 2 Coríntios 4:18, Paulo escreve: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essa é a mentalidade que faz a diferença entre quem vive pela fé e quem vive pelo medo. Abraão entendeu que sua vida era apenas o início de um plano maior. O mesmo se aplica a você. Deus está escrevendo algo muito além do que você pode imaginar. E se você permanecer crendo, sua história se tornará prova viva da fidelidade dele. Se essa mensagem te inspira, inscreva-se no canal e continue caminhando conosco. Por fim, lembre-se, o Deus que guiou Abraão é o mesmo que te chama hoje. Ele ainda diz: sai da tua teira, ou seja, saia da sua zona de conforto, do medo, da dúvida e vá para o lugar onde a fé te levará. Cada passo de obediência abre espaço para um novo milagre. Hebreus 11:8 resume isso perfeitamente. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E é essa obediência que muda destinos. Hoje Deus te chama a viver pela mesma fé, a confiar na mesma voz e a crer nas mesmas promessas. A jornada não é fácil, mas é certa menos, porque o Deus que prometeu continua sendo fiel. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar disso e declare com convicção: eu viverei pela fé, assim como Abraão, porque a fé que começou em um homem no deserto ainda é a chama que ilumina o caminho dos que creem até hoje. Após o fim da vida de Abraão, sua fé permaneceu como um farol para todos os que decidem confiar em Deus sem reservas. Sua história não termina em Gênesis, mas ecoa em cada geração que aprende a andar com o Senhor pela fé. O mesmo princípio que o guiou ainda é o que move o coração de cada crente. O justo viverá pela fé, conforme Abacuque 2:4. Essa declaração resume a essência da vida de Abraão. Ele viveu não pelas circunstâncias, mas pela confiança constante no caráter imutável de Deus. E é essa fé que transforma corações e destinos até hoje. A história de Abraão é um lembrete de que a fé verdadeira atravessa o tempo, supera o medo
e vence as limitações humanas. Quando ele deixou sua terra, não sabia o destino. Quando subiu o monte, não sabia a saída. Mas em cada etapa, ele sabia em quem cria. Se essa certeza te inspira, inscreva-se no canal e continue conosco nessa jornada de fé viva e constante. A fé de Abraão é o retrato do que significa depender completamente de Deus. Ele provou que a obediência sempre conduz à provisão, que a espera sempre conduz ao cumprimento e que a entrega sempre conduz à revelação. O altar que ele ergueu em Moriá não foi apenas um símbolo de sacrifício, mas um prenúncio da cruz, onde Deus proveria o cordeiro definitivo. João 8:56 mostra Jesus dizendo: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Isso revela que Abraão enxergou, pela fé, o plano da salvação. O mesmo Deus que poupou Isaque entregou seu próprio filho por nós. Isso é fé, e sua forma mais pura. Crer no amor de Deus, mesmo sem compreender completamente o seu modo de agir. Curta este vídeo se você crê que o mesmo Deus que proveu para Abraão proverá também para a sua vida. Outro aspecto marcante na vida de Abraão é que ele aprendeu a interceder, não apenas pelos seus, mas pelos outros. Quando orou por Abimeleque, Deus curou o rei e sua casa. Gênesis 20:17. Essa atitude mostra que a fé genuína gera compaixão. A fé que apenas busca bênçãos pessoais é imatura, mas a fé que intercede revela maturidade espiritual. Quando você ora por alguém, Deus se move em seu favor também. Jó 4:2-10 confirma esse princípio. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. A intercessão é uma das maiores expressões de amor e fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender que orar pelos outros é uma chave poderosa de bênção. Abraão também nos ensina sobre a importância de deixar um legado espiritual firme. Em Gênesis 25, antes de morrer, ele deu tudo o que possuía a Isaque. Essa transferência não era apenas material, mas espiritual. Ele estava passando o bastão da fé. E o que Isaque recebeu não foi apenas riqueza, foi uma herança de promessa. Quando você vive pela fé, você gera algo que o tempo não apaga menos, um legado de confiança em Deus. A fé de Abraão se tornou a base de uma nação inteira e hoje continua sendo o alicerce de todos os que creem. Hebreus 6:12 nos exorta: sede imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Isso significa que viver pela fé não é um privilégio de poucos, mas uma escolha aberta a todos. Se você deseja deixar um legado de fé, inscreva-se no canal e declare: a minha geração viverá pela fé. A jornada de Abraão também mostra que Deus cumpre promessas de maneira completa e abundante. Ele não apenas deu a Abraão um filho, mas fez dele o pai de muitas nações. Isso mostra que Deus sempre faz além do que pedimos. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Quando você entrega algo a Deus, Ele devolve multiplicado. Abraão entregou obediência e recebeu multiplicação. Entregou fé e recebeu descendência. Entregou o controle e recebeu o cumprimento. Essa é a lógica divina. Quanto mais você confia, mais Deus se manifesta. Curta este vídeo se você acredita que Deus fará além do que você pode imaginar. E por fim, a história de Abraão é um convite à perseverança. Ele não viu todas as promessas se cumprirem, mas morreu crendo. Hebreus 11:13 afirma: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as. A fé não se mede pelo quanto vemos, mas pelo quanto confiamos. Mesmo quando os olhos não enxergam, o coração sabe que Deus
é fiel. Abraão viveu, esperou e partiu em paz, porque sabia que o Deus das promessas é digno de confiança. Que essa verdade encha o seu coração de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa reavivar sua fé. E lembre-se, o mesmo Deus que começou a boa obra em Abraão é o Deus que vai completá-la em você, porque a fé que transforma destinos é a mesma que sustenta o coração até o fim. A história de Abraão termina, mas o impacto da sua fé atravessa toda a Bíblia e chega até nós como um chamado vivo. Ele provou que quando alguém confia inteiramente em Deus, nada permaneça igual. Sua vida é uma prova de que a fé é o poder que liga a promessa ao cumprimento e transforma o impossível em testemunho. Em Hebreus 11, 8-10 está escrito: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Essa esperança foi o que o sustentou, não as circunstâncias, mas a convicção de que Deus estava construindo algo eterno. E é exatamente essa convicção que o Senhor quer despertar em cada coração. Hoje, a fé não é apenas uma crença, é uma visão espiritual, uma forma de viver que transforma o natural em sobrenatural. Se essa mensagem renova a sua fé, inscreva-se no canal e caminhe conosco nessa jornada de crescimento espiritual. Abraão nos ensina que a fé não elimina as lutas, mas dá sentido a elas. Cada desafio foi uma etapa necessária para o cumprimento da promessa. A demora não foi castigo, foi preparo. O silêncio de Deus não foi abandono, foi amadurecimento. Quando você entende isso, o deserto deixa de ser castigo e se torna caminho. O Deus que conduziu Abraão no deserto é o mesmo que guia você hoje. Helene, ou muda. E a fidelidade dele continua sendo a âncora da fé. Em 2 Timóteo 2:13 está escrito: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus não depende da nossa força, mas do seu caráter. Curta este vídeo se você crê que mesmo em meio à espera, Deus continua agindo por você. Outro ensinamento essencial é que a fé verdadeira não busca garantias, busca comunhão. Abraão seguiu Deus não porque tinha todas as respostas, mas porque conhecia aquele que falava. Ele aprendeu que a voz de Deus é mais segura do que qualquer mapa. Em Gênesis 24:7, Abraão, já velho, afirma com convicção: o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de ti. Essa declaração revela a confiança de um coração que viveu guiado pelo sobrenatural. A fé o ensinou a confiar na direção divina, mesmo sem ver o caminho completo. E essa é a fé que Deus quer restaurar no seu povo, menos a fé que ouve e obedece. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. A vida de Abraão também nos mostra que o fim de uma promessa cumprida é sempre o início de outra. Quando Isaque nasceu, parecia o clímax da fé, mas na verdade era apenas um novo capítulo. Deus sempre tem mais para aqueles que confiam. Cada promessa cumprida é um lembrete de que há outras à frente. O mesmo Deus que começou a boa obra não vai parar no meio. Filipenses 1:6 confirma: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A fé
não se aposenta. Ela continua crescendo até o último suspiro. Abraão viveu pela fé. Isaac seguiu pela fé. Jacó foi guiado pela fé. E até hoje essa mesma fé continua chamando pessoas a confiarem no Deus eterno. Se essa palavra toca seu coração, comente. Eu escolho viver pela fé até o fim. A fé de Abraão também nos ensina sobre o descanso. Depois de tantas batalhas, ele morreu em paz, cheio de dias e de testemunhos. Isso prova que quem confia em Deus vive em plenitude. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Essa é a recompensa da fé. A paz que o mundo não entende, mas que o coração reconhece. A paz que não depende de respostas, mas de presença. E essa presença é Cristo em nós, a esperança da glória. Curta o vídeo se você deseja viver essa paz todos os dias. Por fim, a vida de Abraão nos lembra que a fé é um legado que não termina. O mesmo Deus que o chamou de Ur dos Caldeus continua chamando pessoas hoje. Talvez esteja chamando você. Ele ainda diz: sai da tua terra, saia da incredulidade, do medo, da dúvida e venha viver uma vida guiada por promessas. Deus ainda transforma histórias e cumpre o que promete. O chamado é o mesmo. O Deus é o mesmo. E o destino também. Uma vida moldada pela fé. E assim como Abraão foi abençoado para ser bênção, você também foi chamado para abençoar. Então compartilhe este vídeo e leve essa mensagem a alguém que precisa lembrar que a fé ainda muda destinos. Porque o Deus que começou essa história em Abraão quer continuar escrevendo a sua menos uma história marcada, não pelo medo, mas pela confiança total no Deus das promessas. Depois de compreender toda a jornada de Abraão, é impossível não perceber que a sua história é um reflexo daquilo que Deus deseja fazer com cada um de nós. Ele não era perfeito, mas foi fiel. Não sabia o caminho, mas confiou no guia. A fé de Abraão não era um sentimento passageiro. Era uma convicção que o sustentava em cada passo. Ele mostrou que fé e obediência são inseparáveis. Quem realmente crê, obedece. E quem obedece, vê o impossível acontecer. A vida de Abraão é um espelho da caminhada cristã. Deixar o conhecido, enfrentar o deserto, confiar na promessa, entregar o que se ama e, no final, ver a fidelidade de Deus se cumprir. Hebreus 11:39 resume essa verdade. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Abraão esperou uma cidade celestial, e nós vivemos com a esperança de habitá-la um dia. A fé que começou nele continua viva em cada um que escolhe crer em Jesus Cristo. Se essa mensagem acende algo em você, inscreva-se no canal e caminhe conosco na fé que transforma destinos. A fé de Abraão também revela que confiar em Deus é mais do que acreditar, é descansar. Ele aprendeu a esperar sem reclamar, a obedecer sem questionar, a adorar mesmo sem entender. Essa é a fé que o céu reconhece. E é esse tipo de fé que o Espírito Santo quer gerar em você. Filipenses 4:6-7 nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Abraão viveu essa paz, mesmo em meio à espera. O segredo, ele olhava mais para o que Deus prometeu do que para o que o tempo mostrava. Curta este vídeo
Se você deseja aprender a viver essa confiança profunda, a história de Abraão também ensina que a fé sempre deixa marcas. O altar que ele ergueu no Monte Moriá se tornou símbolo de provisão. O filho que recebeu se tornou símbolo de promessa. O caminho que trilhou se tornou símbolo de confiança. E cada crente que vive pela fé está pisando nesse mesmo caminho espiritual. A Bíblia diz em Gálatas 3:9, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Isso significa que o que Deus fez com ele continua fazendo com todos os que creem. Essa não é uma história antiga, é uma verdade atual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que a mesma fé que moveu Abraão ainda move montanhas hoje. A fé de Abraão também aponta para o sacrifício perfeito de Cristo. No Monte Moriá, Deus poupou Isaque e providenciou um cordeiro. No Calvário, Deus não poupou seu filho, mas o entregou por nós. O que era figura em Abraão tornou-se realidade em Jesus. Romanos 8:32 declara: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Abraão creu em um Deus que proveria. Nós cremos no Deus que já proveu. Essa é a fé que salva, restaura e transforma. Se essa verdade toca sua alma, comente: o Senhor proverá. Essa declaração ainda tem poder, porque o mesmo Deus de Abraão continua sendo o Deus que provê. E ao final de tudo, entendemos que Abraão foi mais do que um exemplo de fé. Ele foi um lembrete de que confiar em Deus é o único caminho que leva à plenitude. Sua vida nos desafia a sair da incerteza para a confiança, da dúvida para a obediência e da espera para o cumprimento. Ele não conheceu todo o plano, mas viveu com propósito. E você também pode, porque o Deus que escreveu a história de Abraão quer escrever a sua com a mesma tinta da fé. Por isso, entregue o controle, descanse na promessa e siga crendo. A fé que começou com um homem pode reacender em você hoje. Curta este vídeo, compartilhe essa mensagem e lembre-se: o Deus que fez de Abraão o pai da fé quer fazer de você um testemunho vivo da fidelidade dele. Acredite, caminhe e confie, porque a fé que transforma destinos ainda está viva e ela está te chamando hoje.